meu nome é Marina Domingos e este é o curso de Libras do IPED e nesta aula nós iremos aumentar o nosso vocabulário. Você sabe qual a diferença de sinais e gestos? Qual a diferença de sinais e gestos? Gestos eu sei que são representados pelo corpo, né, como a cabeça, os braços, enquanto que os sinais são representações de palavras com as mãos. Eu acho que é isso. Gesto é quando você faz um movimento do corpo e o sinal é quando você vai representar alguma coisa. Gesto é quando você movimenta o corpo e sinais acho que é só com a mão. Os gestos normalmente é a forma que os ouvintes que não sabem sinais utilizam para se comunicar com o surdo. Por exemplo, muitas vezes o ouvinte pode fazer esse sinal para o surdo, esse gesto, que significa grávida. Mas em sinais, na Libras, este é o sinal. Ok? Muitas vezes ele pode falar esse sinal aqui, ó. Que significa o quê? Trabalhar. Então, trabalhar. Então, essa é a diferença dos sinais e dos gestos. Então, no caso, sinais é uma língua estruturada, tem sua gramática própria, e os gestos é a forma que o ouvinte utiliza para se comunicar com o surdo. Então, vamos aumentar o nosso vocabulário. Vamos conhecer alguns sinais referentes a sentimentos. Então, sinal de sentimento, emoção, sinal de emoção, tem esse também de emoção, sinal de alegre, vocês podem perceber que o corpo também ele se movimenta, a expressão ela é corporal também, como sentimento, a emoção, você precisa também demonstrar isso com o corpo, sinal de alegre. Agora, o sinal de triste, calmo, e tem esse também de calmo. Esse daqui de alívio, sinal de nervoso. Ok? Bravo, com essa configuração de mão no peito, bravo, ok? Sinal de amor, surpresa. No caso, surpresa, ela diferencia, no caso do susto, pela expressão facial, porque o sinal é o mesmo. Então, a surpresa, ela normalmente é com um sorriso. Então, ó, surpresa. E o susto, no caso, é susto, com outra expressão facial, mas no caso com o mesmo sinal. Então, susto e surpresa, ok? Sinal de ódio. Ó, essa configuração em ódio. De novo, ódio. Sinal de preocupado. Essa configuração de mãos na frente do rosto e preocupado. A expressão facial, muito importante. Preocupado. Então, esses são alguns sentimentos. Agora vamos aprender outro grupo de palavras. O cão possui a audição muito mais desenvolvida que a humana. Por isso, existe um tipo de apito usado por treinadores que emite um som tão agudo que parece não existir para nós, mas que os cães conseguem captar. Em compensação, a audição dos golfinhos percebe sons tão agudos que nem os cães são capazes de escutar. Agora vamos aprender lugares na Libras. Primeiro lugar, casa. Este é o sinal de casa. Mercado, essa configuração de mãos, mercado.
mercado. Hospital, hospital. Escola, sinal de casa, seguido de estudar, que é um sinal composto. E no caso é a junção de dois sinais que gera outra palavra. Então, casa e estudar gerou o sinal escola. Ok? Faculdade, letra F. Ok? Faculdade. Banco, essa configuração de mãos no pescoço, banco. Então, ó, banco. Igreja, casa, depois seguido de cruz. Então, igreja. Ok? Igreja. Praça. Praça. Você faz o sinal de árvores. E movimenta para o lado. Então, praça. Farmácia. Casa primeiro. Depois o sinal de remédio, que é esse. Ele gera a palavra farmácia. Então, casa, farmácia. Agora, mecânico. Mecânico. Então, essa configuração de mãos. Mecânico. Sinal de shopping. Shopping. Letra P, girando, ok? Nas duas mãos. Shopping. Tem esse também de shopping. 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 Então, shopping. Ok? Temos também o sinal de empresa. Ele é o E, com a mão assim. Empresa. Tem com esse movimento, ok? Circular. Tem também, já vi com esse movimento. Empresa. Configuração da mão em E. Empresa, e também tem esse de empresa. Okay. Indústria, indústria, as engrenagens, ó, indústria. Escritório, configuração de mão, na palma da mão, escritório, escritório. Sinal de hotel, hotel. Pra cima ele fica motel, motel. Então, motel. Teatro. De novo, teatro. Museu, configuração da mão em M, as duas. Parece uma casa, ó. E esse movimento, ó. Museu, museu. Acampamento. Com esta configuração de mãos, acampamento, acampamento, posto de gasolina, configuração em O, posto de gasolina, novamente, biblioteca, letra B, biblioteca, açougue, casa, seguido do sinal de carne. Então, casa, carne. Açougue, ok? Academia, academia. Balada, balada. Festa, festa. Churrascaria, configuração da mão em G, churrascaria. Então, são esses os sinais de lugares. Agora, vamos para o novo grupo de palavras. Agora, vamos estudar as cores. Este é o sinal de cor. Cor. Ok? Colorido. Colorido. Sinal de branco. Ó, branco. Sinal de preto. Essa é a configuração. Preto. Preto.
azul, A-L. Então, azul, A-L. Amarelo, sinal de amarelo, configuração em D, amarelo. Vermelho, com essa configuração, vermelho, vermelho. Sinal de verde, verde, verde ou verde. Letra V, verde. Sinal de laranja, laranja. Novamente, laranja. Sinal de roxo, letra R, roxo. Então, roxo. Marrom, M, marrom. Então, sinal de marrom, marrom. Cinza, com a letra C, cinza. Cinza. Rosa, com a letra R, rosa. R na bochecha, rosa. Ou pode ser com a mão aberta, rosa, rosa. Vamos estudar agora alguns verbos. Existem dois tipos de verbos, os direcionais e os não direcionais. Por exemplo, nesse caso, os direcionais, eles possuem marca de concordância com a pessoa e número. Por exemplo, o sinal avisar, verbo avisar. Tem eu aviso para você, que nesse caso, e quando o sentido você está me avisando, eu mudo a direção. Você me avisou. Ok? Perguntar. Eu pergunto para você. Sinal, perguntar. Você pergunta para mim, a direção ela é oposta. Perguntou para mim. Então, me perguntou. Também o sinal dar. Eu dou. Ó. Dar. No caso, você me deu. Ok? Temos também o enviar. Eu envio. Eu envio. No caso, e-mail também. E quando você me enviou? Me enviou e-mail, por exemplo. Não direcionais, que são, eles não possuem marca de concordância. Normalmente, eles são ancorados ao corpo. Gostar, por exemplo. Ele é feito ancorado ao meu corpo. Não tem como eu fazer o direcionamento para outra pessoa gostar. Vai ter sentido. Então, gostar, sinais ancorados ao corpo, normalmente eles não vão ter, não vão ser direcionais. Aprender, que é outro sinal que é encostado ao corpo. Aprender. Ok? Na testa, aprender. Entender. Essa configuração. Entender. Conhecer. 4 no queixo, com esse movimento. Conhecer. Então, esses tipos de sinais, eles não sofrem nenhuma flexão relacionada à direção, porque eles já são ancorados no corpo. Temos também sinais que incorporam o instrumento ou objeto. Por exemplo, o verbo comer. Comer. Mas se eu falar que eu vou comer uma maçã, eu já faço esse sinal. Então, ele incorporou com o objeto. Comer maçã. Maçã. Esta é a configuração de mãos. Maçã. Então, comer maçã. Bolacha. Comer bolacha. Essa é a configuração de mãos. Comer bolacha. Pipoca. Ok? Então, nesse caso, o verbo ele acabou sendo incorporado com a ação. Temos também exemplo, tomar. Beber, né? Tomar. Ele pode ser o quê? O verbo beber, ele pode ser incorporado ao objeto. Como, por exemplo, eu vou beber o quê? Vou beber café? Então, com essa configuração de mãos, café. Café.
Se eu vou beber água, sinal de água, água. No caso, eu pego o copo e digo que eu vou beber água. Então, beber água, com essa configuração de mãos. Se for pinga, por exemplo, essa configuração de mãos, pinga, pinga, beber pinga. Por exemplo, o verbo trocar, trocar, trocar. Mas se eu falar que teve uma troca de tiros, eu já vou incorporar ao objeto. Então, eu vou fazer incorporado, trocar tiros. Se eu vou pedir para troca o copo, copo, trocar. Então, ó, copo, final de copo, e vou pedir para trocar o copo. Ou a cadeira está em um lugar, você quer trocar de cadeira, ou trocar a posição, então você vai incorporar o objeto na ação. Por exemplo, o sinal cortar, o verbo cortar, aliás, ele vai incorporar o instrumento. Você vai cortar como? Com a tesoura? Então, cortar. Esse é o sinal de cortar. Se for com a tesoura. Se for com a faca, é esse cortar. Cortar com a faca. Se for com a guilhotina, é esse cortar. Cortar. Então, estes são os verbos. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.